Olá, terceiro ano, continuando a nossa aula de matemática, nós já falamos sobre as medidas de comprimento, medidas de massa, medidas do tempo. Agora nós vamos falar sobre as medidas de capacidade. As medidas de capacidade nós usamos para descobrir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente. Então, a medida, né, o objeto utilizado para a gente medir essa capacidade é o litro e o mililitro. O mililitro são as medidas mais utilizadas para medir a capacidade do litro. Por exemplo, para a gente medir o leite, a água, suco ou até mesmo produtos de limpeza. Veja alguns exemplos. Nesse recipiente de amaciante de roupa, ele cabe 2,5 litros. Esta jarra ela comporta 2 litros de suco. Já a caixinha de leite, ela contém 1 litro. Tenho também esse suco que são 500 ml, ou seja, metade de 1 litro, meio litro. A garrafa de café, ela comporta até 800 ml de café. E eu tenho também esse shampoo que ele contém 120 ml. E temos o todinho que contém 180 ml. Já aquele galão de água que nós utilizamos em casa, ele tem a capacidade para 5 litros. Se eu pegar 5 garrafas de 1 litro, eu posso despejar que vai caber certinho 1 litro. Vou encher 5 litros para esvaziar esse galão. Então, vai ser 1 litro, mais 1 litro, mais 1 litro, mais 1 litro, mais 1 litro. E eu vou chegar a 5 litros. Eu vou estar dividindo o meu galão em litros. Então, eu vou encher 5 garrafas de 1 litro. E eu tenho aqui uma jarra que ela comporta 1 litro. Se eu pegar um copo onde cabem 200 ml de água e distribuir esse suco, eu vou encher 5 copos. Agora vamos lá para a nossa atividade. A professora encheu uma jarra com capacidade de 1 litro e ela vai despejar em copos de 200 ml cada. Então, você vai marcar com um X os copos que a professora conseguirá encher com 1 litro de água. Então, você vai fazer as contas aí, ou vai fazer em casa. Você pode pegar uma garrafa de 1 litro, pegar os copos e vai ver quantos copos você consegue distribuir esse 1 litro. Já na atividade 2, este copo medidor ele vai ser usado para encher outros recipientes. Preencha a tabela com a quantidade de copos de 500 ml para encher cada recipiente representado. Então, você tem um copo de 500 ml, ou seja, de meio litro. Então, o primeiro desenho, você tem uma jarra com 1 litro. Quantos copos de 500 ml você vai conseguir encher com esse 1 litro? E com esse regador de 2 litros? E com esse balde de 3 litros? Já na atividade 3, você vai observar as imagens e vai responder qual desses recipientes tem uma capacidade maior, ou seja, aquele que cabe mais líquido. Qual deles? Já na atividade 4, você vai observar um gráfico e nele está registrado a quantidade de litros de água que a família de Valéria conseguiu economizar durante a última semana. Então, ao escovar os dentes, ela conseguiu economizar 120 litros de água. Ao lavar a louça, ela conseguiu economizar 275 litros de água. Ao tomar banho, ela conseguiu economizar 180 litros de água. E ao lavar a calçada, ela economizou 95 litros de água. Agora você vai preencher a tabela com as informações desse gráfico, relacionando a atividade e a quantidade de litros de água economizado. Já na atividade B, em qual atividade ela conseguiu economizar mais água? Na atividade C, você vai responder quantos litros de água
foram economizados na lavagem de louça a mais do que no banho, tá? Então, quantos litros de água ela conseguiu economizar a mais? Quantos litros, né? Certo? Então, você vai só observar o gráfico que você vai encontrar as respostas. Então, te encontro na próxima aula. Até lá!